Tudo bem? Estamos de volta para a nossa próxima atividade. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Se não conseguiu entender tudo, a gente vai reforçar mais alguns desses conceitos nos próximos vídeos, então fique tranquilo, tá? A gente já conseguiu fazer algumas coisas com a linguagem C, escrever na tela, fazer operações matemáticas. Agora a gente vai começar a fazer coisas um pouquinho, aplicar esses conceitos em alguns programinhas legais. O primeiro que a gente vai usar vai ser o programa para cálculo do IMC. Não sei se já ouviram falar, mas o IMC é o Índice de Massa Corporal. Você faz um cálculo e ele diz se você está em geral abaixo do normal, num aceitável de índice de gordura corporal, de massa corporal, enfim, ou você está acima, etc. Então a gente vai fazer esse exercício, você vai ver, vai ser bem tranquilo. E aqui estavam as classificações que eu estava falando. A gente pode fazer alguns testes, você pode ver como você está, como alguém da sua família está. Então, essa é a classificação. E você pode achar também essa tabelinha no Google ou você pode baixar o nosso material depois com todas essas informações, tá? Mas só para dizer, a gente vai fazer um cálculo que, em geral, então, ele fica, para você ter uma ideia, de 15 a 40, tá? De 15 a 45, né? Ok. A fórmula do IMC é uma divisão, então é peso dividido por altura vezes altura, ou altura ao quadrado, por exemplo. Só para os físicos de plantão, para quem entende física, não é bem peso, é massa, né? Então a gente fala comumente peso, mas é quantos quilos você pesa, quantos quilos é sua massa, né? E ali a altura você vai colocar a altura em metros, então se você tem 1,50 m, você vai colocar 1,5. E se você pesa 80 quilos, você vai colocar 80, né? Sua massa for 80 quilos. Então, acredito que você tem uma ideia de como fazer esse programinha, tá? Mas a gente vai seguir aqui juntos e vai entender mais um detalhezinho que foi uma das coisas que deram errado no último programa que a gente fez, quando a gente foi dividir um número pelo outro. Então, no C, quando a gente vai dividir um número pelo outro, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos lá brincar, tá? Então, lembra, estamos aqui na nossa página principal, vamos no New Rep, ali na direita, isso, direita de cima, tá? Linguagem C. Você pode colocar já aqui o nome do programa IMC, ok? E dar Create Rep, tá? Então, vamos ver aqui, ele está abrindo o programa, certo? Tem vários jeitos de fazer esse programa. Eu poderia fazer de um jeito um pouquinho mais profissional, mas eu quero deixar ele extremamente simples para vocês conseguirem. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos só tentar mudar o mínimo possível desse programa. E depois a gente pode comentar um pouco como deixar ele um pouquinho melhor, assim, sabe? Mas vamos fazer o seguinte, vocês entenderam que no print ele vai mostrar uma coisa na tela. Só que uma coisa não legal, uma coisa mais legal ainda que eu falei para vocês é que você pode misturar texto com variável e colocar coisas bem bacanas assim. Mas a gente vai começar só com número. Só que tem um truquezinho. Lembra que eu falei para vocês quando a gente fazer divisão tem que tomar cuidado? Vamos fazer errado primeiro, só para você ter uma ideia, tá? Lembra que a gente falou de %d? Que era para o printf mostrar um número, então vamos mostrar um número, e aí lembra, a gente coloca depois da vírgula a operação que a gente quer fazer. Então lembra que a fórmula do MC é massa dividido por altura vezes altura. Então eu vou colocar o meu aqui, atualmente eu tenho 77 quilos, tá? Dividido por altura vezes altura. Então só tome cuidado para a gente colocar, por exemplo, eu tenho 1,83, então você vai colocar 1,83 vezes eu colocaria 1,83. Então, só tome cuidado para ele saber a sequência correta das operações. Porque, por exemplo, se você deixar desse jeito, ele pode primeiro dividir a massa pela altura e depois multiplicar o resultado disso pela altura, que não é o que a gente quer. A gente quer primeiro fazer a operação da altura, lembra? Porque a gente quer que ele multiplique a parte de baixo da divisão, como está aqui, né? E depois dele fazer essa operação de baixo, ele, enfim, divide o peso por esse resultado. Então, seria mais ou menos isso, o nosso programa já estaria pronto, tá? Só que o que ele falou aqui exatamente? Ele falou que tem algum erro aqui, né? Opa, desculpa, eu
eu esqueci um parênteses aqui, eu tinha colocado errado. Então, esse era o primeiro erro. Então, ele até executou e deu certo o programinha, né? Só para exemplo falar, é que eu tinha aberto parênteses e tinha esquecido de fechar esse parênteses, né? E aí tinha faltado esse primeiro parênteses que fecha lá o printf, né? Então, olha só que interessante, ele falou assim, ó, ele executou e falou assim, ó, warning, que é um aviso. Então, um aviso foi gerado e, obviamente, o meu IMC não é 71, 80, 42, 80, que nem tem isso na escala, né? Então, o que ele falou? Deu errado a conta. E por que deu errado? É o seguinte, lembra que a gente falou de tipos de dado lá no começo? A gente vai voltar aqui para explicar, né? A gente falou que no C ele tem diferença entre números inteiros, né, e números decimais. E geralmente quando a gente faz alguma divisão, o resultado é um número decimal. Então, a gente não pode usar o %d aqui, porque o %d ele fala que ele se refere a um inteiro, tá? Então, se o resultado aqui fosse um número inteiro, ele até poderia mostrar correto, mas geralmente em divisão a gente nunca usa número inteiro no C. A gente nunca usa, por exemplo, %d, a gente sempre usa uma referência de número decimal. E a referência de número decimal é %f, tá? E qual que é a ideia? Aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente pode usar de forma diferente. O %d é dessa forma que a gente estava fazendo, e o número decimal, que é o float, por isso que é %f, float é tipo uma coisa que eles falam que é número flutuante, número com vírgula, por isso float, flutuante, enfim, é %f, você pode decorar isso também. Então não se preocupe, não tem mais muitos diferentes, basicamente com %d, %f você vai conseguir fazer quase todos os programinhas bem básicos assim, tá? Então vamos rodar aqui. Opa, acho que agora deu certo, então meu MC é 22,99. Vamos ver onde é que eu estou na classificação aqui. Eu estou no peso ideal, parabéns, ufa, legal, beleza. Então vou tomar cuidado aí para eu não aumentar muito minha massa, nem diminuir, porque acho que assim eu estou considerado na categoria saudável aí, beleza? Então é o seguinte, já está pronto o programa, tá? Era só basicamente fazer isso em MC. Só que a gente pode fazer o programa ficar mais legal, tá? Eu não quero complicar muito aqui, você não precisa, já poderia parar aí, mas eu te mostrar umas coisinhas bem legais que dá para fazer. Primeiro, se você não quiser mostrar tantas vírgulas depois da vírgula, porque não importa muito, aqui entre o % e o F, lembra, é uma coisa bem específica, um pouquinho mais avançada, mas só para o seu resultado ficar bonitinho eu vou te ensinar. Você pode colocar um ponto e o número de casas decimais que você quer. Então, por exemplo, eu só quero com 2 casas decimais. Então, eu coloco .2f. Então, ele ficou 22,99. E aí fica um pouco mais bonitinho, até porque quando a gente está falando de MC, as casas decimais não importam muito. Então, sempre faça essa ponderação. É importante ver as casas, não é nem as outras casas decimais, é importante ou não. Em alguns casos sim, em alguns casos não. No nosso caso nem é. Poderia deixar com uma casa decimal já é o suficiente, né? Ok, tudo certo. Só que a gente pode colocar uma mensagem um pouquinho mais legal. No printf, você pode misturar texto com variável, né? Essa variável, esse número. Variável, vou falar um pouquinho depois, vamos ficar com número. A gente pode misturar texto com número. Então, você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui e fazer assim, ó. Seu IMC é... E aí você coloca 2 pontos assim. Vamos ver o que ele vai dar. Legal, olha que bonitinho que ficou. Então, parece um programa de respeito agora. Ele tem texto, ele tem operação matemática, etc. E é isso que a gente já consegue fazer. Então, pensa que com esse programa você consegue modificar para, sei lá, fazer uma calculadora de, sei lá, táxi, o valor de uma corrida de táxi. Fazer, enfim, vários tipos de cálculos você consegue dar uma brincada só com quem já aprendeu até agora. E dá para deixar esse programa bem mais profissional, etc., mas por enquanto é assim que a gente vai fazer.